Se você chegou até aqui, é porque de repente você está namorando uma mulher que tem filho, ou pretende namorar, ou então não consegue namorar, e aí esse título te chamou a atenção. Sem enrolação, quero te falar três pontos, três que levam o homem a ter um receio de namorar ou então casar com a mulher que tem filhos, certo? Isso é algo errado? Bom, quem vai me dizer é você, mas eu quero colocar os três pontos aqui para que você possa entender sem enrolação. Esse vídeo serve para você que é homem, esse vídeo serve para você que é mulher também, para que você possa entender, entendeu? Essa relação do homem e o sentimento que ele tem quando ele encontra uma mulher que tem filhos e que ele quer se relacionar e como vai ser isso. Quero falar também um pouco do que a mulher sente, do que ela pensa, para que possamos chegar nos comentários a uma equação certa quanto a isso, beleza? Então vamos lá, sem enrolação, vamos lá para os três pontos do homem que leva ele a não querer se relacionar com a mulher que tem filhos. Eu vou colocar aqui alguns homens, porque não são todos, mas às vezes você encontra um que está nessa vibe aí, de não querer mulher que tem filhos. E aí você começa a julgar ele, ou então falar que ele não é homem, que ele é isso, que ele não é aquilo. Não vá por esse caminho. Porque as escolhas elas têm que ser respeitadas. Assim como tem mulher que não vai casar com um homem também que tem filhos, ou então tem mulher que não quer se relacionar com um homem que é casado, ou então que ela não quer ser amante, ou então que ela não quer se relacionar com um cara de certa idade, ou um cara com aparência tal, o homem também tem todo o direito de não querer namorar uma mulher que tem filhos. Então nós estamos falando de escolhas aqui, certo? Mas uma das primeiras coisas que eu vejo e estudando sobre esse assunto é que o homem não quer porque o ônus financeiro e emocional pode ser maior do que aquilo que ele estava planejando para a sua vida, certo? Vamos lá, financeiro, o cara quando ele casa e a mulher já traz uma pessoa com ela, ele sente que ele não vai ter que cuidar só daquela pessoa, mas ele vai ter que cuidar de duas pessoas. Se a mulher tem dois filhos, ele vai ter que cuidar de três filhos. E outra coisa, o homem, ele quer colocar, ele mesmo quer ter a sua prole. Ele não quer cuidar do filho dos outros. Ele não quer ter essa responsabilidade. Alguns homens pensam dessa forma, não são todos. Outros pegam, não estão nem aí, nós vamos falar sobre isso no vídeo. Mas alguns homens não querem essa responsabilidade de ter, certo? De prover um filho que não é dele, por exemplo, uma prole que não é dele. O instinto dele foi ter uma família, foi se casar, ter uma família, e aí de repente ele se vê na situação de ter um filho que não é dele, que não é do sangue dele, que não foi criado por ele, que não tem a educação que ele deu, então é um sonho que ele tem. Às vezes os homens que querem ser pais, eles não querem ser pai de um filho que já está feito por outro homem. Ele quer ser pai daquela criança, certo? Que ele fez, que ele educou, que ele deu educação, que ele teve um laço paternal, certo? Não que isso não possa acontecer, mas existem outros fatores também, que não é só esse que vai fazer com que ele tenha esse receio de ter que casar ou então ter que namorar com a mulher que já tem filho, certo? Porque também nós estamos falando aqui do valor emocional. O valor emocional está aqui. É uma questão evolutiva do homem, de se casar, prover e cuidar dos seus próprios filhos, cuidar daquilo que é dele. Então, quando ele se vê na situação de ter que cuidar de um filho que é de outro homem, isso emocionalmente para ele pode ser já uma coisa ruim. E aí ele não quer. Principalmente quando a mulher fica jogando o filho dela para que ele possa cuidar. Fica falando que é uma responsabilidade dele também. Quando ela começa a fazer jogos psicológicos dizendo, um homem que não pega uma mulher casada, que não tem filho, não é um homem de verdade. Começa a jogar dessa forma, a fazer jogos. Emocionalmente, nas emoções, esse cara vai ficar um pouco, se sentindo um pouco fraco dentro dessa situação, ou então ele vai sentir que ele não pertence àquela situação e vai acabar saindo dessa relação. Ou então ele vai estar muito certo do que ele quer. Então alguns homens não querem se relacionar com mulheres que têm filhos por essa questão, porque ele quer ter a sua própria prole, ele quer ter os seus próprios filhos, ele quer educar os seus próprios filhos, ele não quer pegar algo pronto. Outra coisa é a questão financeira. Se ele vai ter que se casar com a mulher que tem filhos,
esses filhos também farão parte dos gastos financeiros que ele vai ter. Por mais que essa criança receba uma pensão e tudo, mas ela vai conviver com a mãe, ela vai estar dentro de casa. Então não tem como ele sair para um restaurante e falar, deixa a criança aí sozinha. Não tem como ele ir para um parque de diversão com a namorada dele, com a mulher dele. Não, deixa a criança aí só, depois de casado, por exemplo. Não tem condições, certo? Então sempre vai ter aquela conexão com os filhos que não é dele. Então, para ele, de repente, isso não é interessante, certo? Uma outra questão também são os homens que, de certa forma, têm uma insegurança quanto a isso. Uma insegurança à lealdade, a insegurança a ser uma prioridade, sim, absoluta. Por exemplo, o homem, quando ele entra na relação, ele quer, por exemplo, ele tem uma família, ele quer cuidar daquela família, ele quer ser a prioridade, certo? Ele quer ser o primeiro. Ele quer ser aquele cara que ele vai ser enxergado pela família como um rei, por exemplo, que cuida daquela família, que zela por aquela família. Ele vai estar fazendo isso. Quando ele casa com a mulher que já tem filhos, ele sabe que ele não é prioridade absoluta, que a prioridade absoluta são os filhos daquela mulher. Sempre vai ser os filhos, nunca vai ser ele. Isso pode trazer uma insegurança muito grande para ele, ao ponto de ele não querer se relacionar com essa mulher, sabendo que ele nunca vai ser uma prioridade, ele não vai ter a lealdade total daquela mulher, porque aquela mulher já esteve com outro cara, teve filhos com outro cara, e então a lealdade dela vai ser muito com os filhos, muito mais com os filhos do que esse namorado, ou então do que esse marido que ela pegou e arrumou. E o homem sabe disso. Então a criança sempre vai vir em primeiro lugar, e isso vai trazer uma insegurança para um homem. Os homens que se sentem inseguro a isso são homens que, de certa forma, eles querem ter a prioridade absoluta na relação, tá? Alguns podem até não ligar para isso, mas alguns homens vão se importar com isso sim. Eles querem estar em primeiro lugar, eles querem ter uma prioridade dentro da relação. Se eles começarem a sentir que ele não é uma prioridade, se em algum momento que se passa, por exemplo, na hora de uma questão com os filhos dela, ele for tomar a frente, às vezes ela pode dizer que não, ou então se as crianças não estão bem, ela não vai poder sair com ele, então ele começa a ver que ele está perdendo tempo ali, que ele não é a prioridade. Eu não estou dizendo que a criança como prioridade na vida da mulher é algo errado, eu estou falando que é algo que acontece, e que alguns homens podem fazer a escolha de não querer, por saber que ela está fazendo certo e que tem que colocar esses filhos como prioridade. E aí ele pensa, entre uma mulher que tem filhos e uma mulher que não tem filhos, a que não tem filhos talvez me coloque como uma prioridade. Então vai ser melhor para eu sair, para eu passear, para eu curtir, para eu viajar, sem que tenha com os filhos. Tendo com os filhos, isso vai dificultar um pouco. Então o cara pode fazer o quê? Ele pode decidir não querer se relacionar com a mulher que tem filhos por conta disso, certo? Tem uma outra coisa também que perturba o cara, também, é ele saber que existe uma sombra masculina no meio de tudo isso, que é, por exemplo, o pai biológico das crianças, certo? Então, às vezes, ele pode sentir que esse cara está muito próximo, que esse cara fica perto demais, que esse cara fica rodando a casa dele, passa lá os finais de semana para pegar as crianças, aí entra dentro da casa, começa a conversar com a mãe. Isso vai trazendo uma certa insegurança para o cara, certo? Ele começa a ver que ele não ele deveria agir assim? Não, ele tem que saber que essas crianças têm a sombra do pai, que essas crianças elas têm que ter realmente o apoio e a ajuda do pai biológico. O pai biológico tem que pagar a pensão, não é ele que tem que estar cuidando dessas crianças financeiramente, é o pai biológico junto com a mãe. Ele entrou ali só porque realmente ele casou com aquela mulher, ele gostou dela, mas que tudo isso causa às vezes um certo transtorno, como já tem causado com outros pais, de brigarem, de o cara achar ruim que o cara fica entrando dentro da casa dele, ele não gosta, certo? Ou então o pai, que não é biológico, começa a ter um amor muito grande pelo filho daquela mulher que ele se casou e tem que ficar dividindo esse amor com o pai biológico. Então essas questões podem trazer um certo impacto na vida do cara. As emoções dele podem ficar abaladas por conta de todos esses problemas, e ele pode acabar dizendo, não quero mais uma mulher que tenha filhos, não quero mais casar com uma mulher que tenha filhos. Às vezes até se separa, vai embora,
e vai procurar uma mulher que não tem filhos para que ele não venha passar por esse tipo de dificuldade. Ou então por esse tipo de emoções que ele vai estar passando, certo? Passar por lealdade, falta de prioridade, essas coisas assim. Então, às vezes, esse homem ele não está preparado para esse tipo de relacionamento. Eu já vi cara também colocar que não se relaciona com mulher que tem filhos de vários pais. Por exemplo, ela tem 3 filhos e cada um é filho de um pai. Isso traz para ele algum gatilho emocional que ele não quer se relacionar, porque de repente ele pensa, essa mulher é muito rodada, né, cara? Casou uma vez, teve filhos, depois casou outra, teve filhos, depois casou de novo. Nossa, a mulher tava rodando, fazendo tudo que queria, né? Meu Deus do céu, 3 casamentos, né? 3 filhos, um de cada pai. Então essas coisas começam a trazer um gatilho emocional de que a mulher é muito rodada, que a mulher deu demais, que a mulher não teve responsabilidade. E aí ele acaba também não filtrando isso e acaba não entrando no relacionamento com a mulher que tem filhos. Já a mulher que é viúva, essa questão da viuvez já traz uma questão melhor para o cara, porque ele olha assim, cara, não foi culpa dela, ela merece uma segunda chance, o marido dela morreu. Então eu posso muito bem assumir isso aqui. Isso traz uma tranquilidade para o cara às vezes, não é todas as vezes, mas às vezes traz uma tranquilidade para o cara também, sabe? Mas, por exemplo, para as mulheres, os filhos eles são uma conquista, né? Os filhos eles são o que há de melhor na vida dela. Eu tô falando de mães legais, né, cara? Mães que realmente amam os seus filhos, né? Que valorizam os seus filhos. Não tô falando de mãe que larga filho para lá, que não cuida, não. Tô falando de mãe que cuida dos seus filhos, né? Que para elas os filhos são uma conquista, são algo especial para elas. Nesse caso, as mães não devem colocar seus filhos como se fosse um problema dentro do relacionamento. Os filhos são uma conquista e vai depender dela encontrar alguém que realmente esteja com os mesmos pensamentos que ela tem. Às vezes ela vai encontrar um cara que também tem filhos, que moram com ele, vão se juntar e vão cuidar de todos os filhos. Isso pode acontecer também. Por isso que eu falo, eu não culpo aqueles que não querem namorar mulher que tem filhos ou aqueles que querem. É uma escolha que é feita dentro de cada situação. As mulheres hoje que têm filhos, elas têm que buscar homens que estão bem resolvidos nessa situação, que não tenha nenhum problema com isso. Alguns vão ter, outros não, certo? Então, homens que ficam enxergando os filhos como se fosse uma ameaça, por exemplo, dentro da relação, e ela não seria bom que ela não ficasse com esse cara, certo? Porque ela vai ter que dar atenção para os filhos e vai chegar um momento que esse cara vai querer a atenção e ela não vai poder dar essa atenção. Se for um cara maduro, esse cara ele vai fazer uma escolha. Cara, eu tô vendo que eu não estou me encaixando desse mundo, então ele vai sair da relação. Que é onde, tipo assim, que eu digo que os homens eles têm que ser honestos, entendeu? Se não quer assumir a criança, então não enrole, não fique ali. Você já sabe da situação, você já sabe o que está acontecendo. Se você não quer, não enrole. Não fica ali perturbando, fica ali tentando se você não se encaixa nesse mundo. Vá procurar uma mulher que não tem filhos, você está entendendo? Sendo que as mães solteiras, elas são mais leais e mais dedicadas, porque elas já passaram por um casamento, elas já sofreram nesse casamento já, ou então fez a pessoa sofrer, e agora ela quer uma segunda chance. Ou então ela é uma mãe solteira que saiu para festa, deu demais, fez tudo o que queria, e ela viu que isso não deu em nada, a vida dela tá sem ninguém, e ela quer uma segunda chance. Então ela vai realmente se mostrar ser mais leal, ela vai se mostrar ser mais dedicada para que ela possa ficar com você, certo? E às vezes ela vai se relacionar com um cara que às vezes ela nem ama muito, mas só porque esse cara gosta dela e aceita os filhos dela. Então ela vai ver que ela não tem outro lugar a não ser aquele. Ela vai unificar aquela pessoa, ela vai unificar aquele homem dentro dos moldes dela e vai ter que fazer de tudo para poder aprender a amar aquele cara, gostar daquele cara, porque simplesmente aquele cara aceitou ela com os filhos e outros não estão aceitando. Então ela tem que se unificar com quem? Com aquele que aceitou. Pode ter um perigo nisso? Pode, porque onde não há amor genuíno das duas partes, a coisa fica sempre difícil. Se um ama e outro não ama, aí é complicado, né? Mas, cara, conselho que eu dou para os homens que não querem se relacionar com mulheres que têm filhos é que não se relacione,
sabe? Seja honesto consigo mesmo. Se você não dá conta, se você não quer, não faça isso, certo? Tá aí, já deu os motivos do porquê, certo? Você também sabe o porquê, você sabe das consequências, certo? As mulheres também eu não digo para ficar julgando e nem que os homens fiquem julgando as mulheres, mas de certa forma, alguns pré-julgamentos vão ser feitos, tanto para um homem, vou chamar ele de egoísta, que ele não quer dividir o financeiro dele com as crianças também, aceitou a mãe, aceita os filhos, essas coisas assim, sabe? Eu acho que tudo é uma questão de escolha. O homem ele deve olhar ali para a mulher deve olhar para o homem e falar, cara, se encaixo, beleza, se não me encaixo, tô fora. Eu poderia falar muitas coisas aqui, de medos que o homem tem, mas um dos principais são esses. Ao decorrer dos vídeos a gente vai conversando sobre isso, tá bom? Então, se você gostou desse conteúdo, se você achou legal, comenta aí, comente aí nos comentários aí. Se você casou com uma mulher que tem filhos e está feliz, comente aí pra mim, diga, me fala como é que é a sua experiência. Se você teve também mulheres que não teve filhos com você, né? E vocês dois não têm filhos, mas é um grande problema também, sei lá, tá trazendo outros problemas. Comenta aí, quem sabe a gente não coloca aqui no vídeo também. E ao contrário também, fica à vontade, comente, fala o que você acha. Um grande abraço, fique com Deus, espero ter ajudado vocês nessa questão, tanto homens quanto as mulheres. Não deixe de se inscrever no canal. Um abraço, fique com Deus.